Grande Franklin. Opa, vamos ver aqui. Chegando por aqui, chegando. Olá, Silvio, tudo bem? Tudo bem, você está me ouvindo? Você me ouve? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Sim, você está me ouvindo? Tranquilo? Agora sim, agora sim. Sua internet estava dando uma oscilação, mas agora está tudo beleza. Isso. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia aqui na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Pode acompanhar também os nossos podcasts nas seguintes plataformas: Spotify, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, e também tem o site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Hoje, 16/6, edição de número 83 do Em Quarentena. Já passaram por aqui 82 personalidades importantes, falando também de coisas importantes, assim como o nosso querido Geraldo Moreira Prado, que já está aqui com a gente, acompanhando também. Hoje não é diferente, a gente vai bater um papo aqui sobre livros, sobre literatura, sobre coisas importantes. E o meu convidado de hoje é baiano, ele é lá da cidade de Araci, quase vizinho ao Paiaiá ali. O problema é que Araci é bem menor do que o Paiaiá, essa é a diferença, né? Deixa aqui a internet dele estabilizar, isso. Ele é jornalista, escritor, o autor de um dos livros, por exemplo, que se chama Céus e Terra, que venceu o Prêmio Nacional de Literatura do Serviço Social do Comércio, SESC, e em 2017 o Prêmio São Paulo de Literatura na categoria Autor Estreante com mais de 40 anos. Em 2019 ganhou o Prêmio Nacional de Literatura da Academia de Letras da Bahia com o livro de contos A Ordem Interior do Mundo. Franklin Carvalho, obrigado pela aceitação do convite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Nós estamos há uma semana do São João, é isso? Exatamente, uma semana de São João, e estamos, por exemplo, há 11 dias de eu ficar mais velho, entendeu? Ficarei mais velho daqui a 11 dias. Ah, que ótimo. A gente acabou de sair da presença de Santo Antônio. Para nós, sertanejos, é um mês muito importante, né? É uma pena que a gente está nessa situação de quarentena aí, de isolamento, mas o nosso coração vai te falar mais forte, né? Vamos nos encontrar de outras formas. Você sabia, Carlos Silva, que o sertão, antigamente, até o século XIX, era considerado qualquer lugar de mato do Brasil, qualquer lugar que não fosse litoral, né? Tanto que se usava sertão e se usa ainda hoje para Goiás, para Minas Gerais. Sim. Você fala música sertaneja, não é nem a música do forró, por exemplo, é toda a música do interior do Brasil. Mas a literatura... Ela... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. A literatura ela teve um papel importante para que o sertão fosse meio que sequestrado para o Nordeste, né? Nós falamos tanto em sertão aqui na literatura nordestina, com Graciliano Ramos, até Jorge Amado mesmo escreveu livros sobre o sertão, e a gente acabou apropriando, né? O Euclides da Cunha também tem importante nisso. Então, assim, virou que veio o sertão, ideia do Nordeste, né, da gente aqui. Você fala do sertão? Você fala de Araci nesse momento? Não, nesse momento eu estou em Salvador, né? Na verdade, tem uns hábitos meio de sertanejo, né? Eu durmo cedo, acordo muito cedo também, né? Assim, tem um rede em casa, né? Tem umas imagens aqui do meu Santos. O cedo para você é que aqui com uma cabeça. O dormir cedo para você é que horas? 9 horas da noite. Ah, você tá brincando, isso não dá, velho. Olha, eu durmo 00:30, assim, e acordo 5:30. Aí eu não tenho um sono direto. Durante esse período, eu acordo umas 2 vezes. Não, eu também. Eu acordo e leio durante a noite, né? Assim, umas 3 horas da manhã, às vezes 2. E aí eu leio 2 horas, aí durmo de novo e acordo lá pelas 6 horas da manhã. Mas é um... Eu vou fazer uma live ainda aqui numa rede, vou colocar uma rede aqui e vou fazer essa ideia aí de rede, que eu dormi, por exemplo, 21 anos e meio da minha vida em rede, cara. Eu vim dormir em cama
depois dos 21 anos e meio. Uhum. Então, assim... Eu desaprendi, né? Você Aí desaprendeu? eu tive que ir para o Maranhão. Comecei a ir para o Maranhão muitas vezes, gostava muito do Maranhão, e lá eu aprendi a dormir em rede de novo. Né? Inclusive no interior do Maranhão, lá com o pessoal que é meio indígena também, então foi um reaprendizado. Estão falando que você dorme com as galinhas, tá? Estou preso. Ô, Eu sabia, Franklin, o é, Ariano Suassuna, ele não queria ler livro no computador porque ele gostava de ler deitado. Né? E com o livro, ele podia ler deitado na cama e tal, mas na rede, mas computador não dá para levar para a cama nem para a rede. se ele tivesse vivo hoje, poderia usar um Kindle, né? Poderia usar um tablet, por exemplo, e ler, né? Hoje Entender? já me acostumei mais, hoje já me acostumei com isso. Sabe, Carlos Silvio, eu gosto muito de ler sociologia, né? Antropologia e tal. E tem muitos textos gratuitos na internet. Você baixa, coloca num aparelho desse, e aí você lê. Enfim, é uma infinidade de textos de antropologia que a gente tem que explicam o Brasil, né? Exatamente. Você é nascido, criado, vivido em Araci mesmo? Eu vivi em Araci até os 14 anos, né? Eu fui um menino que vivi muitos livros, assim, por conta de meu avô, meus tios, mas eu também trabalhava desde criança, né? Assim, trabalhava na feira, por exemplo, no mercado. Até hoje sou fascinado com o mercado do interior, né? Onde você encontra laranja, onde você encontra queijo, essas coisas da feira de Mangaio, que a música fala, né? Uhum. Muito bonita, muito rico esse ambiente, né? Apesar dos perigos que tem para a criança, inclusive o perigo do trabalho infantil, que a gente tem que acentuar, porque, em certa medida, o trabalho infantil pode ser concebido com uma família, com a presença dos pais ali perto, mas muitas vezes é o desvio da criança e é o prejuízo para ela, né, para a formação. Há Mas eu alguma, cresci. há alguma relação da tua infância com a literatura, com influências de grandes escritores? Tem alguma relação essa tua infância? E depois eu vou te dizer por que eu estou perguntando isso. Olha, na minha infância, eu acho que a gente tinha, eu lia uns livros de igreja, né? Era muito mais fácil a gente ter livros de igreja lá. E eram livros que eram de 1945. Meus livros eram todos velhos, porque eram dos meus tios, né? Então, assim, tinha quadrinhos que era para ensinar como a criança devia se comportar e tudo mais, tá? E aquele cheiro de papel antigo, né? Então, assim, eu até hoje não discrimino o livro se ele é novo ou se é antigo, né? Ah, então, foi isso que foi me dando gosto pela leitura. Eu, com 8 anos, 9, eu disse para a professora que eu queria ser escritor, né? Porque no intervalo do recreio, às vezes eu ficava na sala escrevendo, porque eu sabia que aquilo impressionava tudo, né? E aí depois a professora pedia para eu ler a redação, porque eu fazia espontaneamente, né? E aí, enfim, comecei a ter uma familiaridade com a escrita. Rapaz, você sabe o que me dá o hábito, o que me motiva a ler, foi um jornal esportivo, cara. Quando eu chego aqui em São Paulo, em janeiro de 99, eu morava aí na Bahia, não tinha televisão onde eu morava, então não acompanhava, e eu louco para acompanhar as notícias de esporte. Então, quando eu cheguei aqui, cara, o jornal Lance, eu lembro que era 75 centavos, eu comprava todos os dias, eu lia de trás para frente, de frente para trás, tudo. Foi o jornal Lance que me ensinou a ler, cara. Era colorido, Oi? era colorido, que ele era bem colorido, né, esse Já, jornal Lance? sim, sempre foi colorido. Inclusive, esses dias eu estava. Eu liguei para José Trajano. Nessa época, ele era colunista do jornal Lance, entendeu? Tinha ele, depois veio o Juca Kfouri, tudo nessa. Então foi isso. E eu falei criança pelo seguinte, cara. Por que eu falei da tua ligação? Eu li o livro Céus e Terras, seu, foi o único seu que eu li. Eu até procurei para ver se estava aqui, porque eu li emprestado. Foi Neilton Almeida, que é do Paiaiá, que rasgou elogios ao seu livro. Ah, você precisa ler esse livro, e me emprestou o livro. Mas eu não queria, mas eu acho que eu já devolvi. Que eu procurei hoje aqui. Não tenho certeza também não se eu devolvi, mas eu sei que aqui eu não achei. Nesse teu livro, é uma criança que é o principal narrador, é o narrador, né, do livro. Por isso que
te perguntei aí dessa relação, como foi tua relação, se teve alguma sintonia com a literatura, entendeu? Por que uma criança é o principal narrador desse teu livro? Para o pessoal que ainda não conhece a história do livro, o livro começa com um menino, ele morre no primeiro capítulo, né, logo no começo do livro, e ele não sabe como é que ele vai, se para o céu, se vai para o inferno, ele não vai para lugar nenhum. Então, ele continua na cidadezinha do interior, procurando informações sobre a vida depois da morte. E ele vai ouvindo os moradores sobre isso, né? Que era o que eu ouvia muito quando eu era criança. Na verdade, dia desses, faltou energia aqui em Salvador. E quando a luz voltou, o pessoal da rua começou a gritar, né? E isso é uma coisa que acontecia muito no interior. A gente não tinha energia elétrica o tempo todo, né? Então, eram as ruas cheias de mistérios, cheias de medo, né? E as pessoas, minha tia principalmente, contavam histórias de assombração para mim na hora de dormir. Aí quando eu conto uma história meio que de assombração hoje, eu estou me lembrando disso, né? Eu ouvia muito isso no circo que a gente frequentava. Essa vida de menina era muito rica. E eu lembro que eu li muita história em quadrinho quando eu era criança, como eu te falei, esses livros de igreja, né? E eu tinha uma curiosidade muito grande com relação à religião, porque a gente vivia assombrado com tudo. Né? Tanto que agora, com essa coisa da Covid, que começou os boatos de fim do mundo, eu falei, olha, eu não tenho mais direito de me assustar, porque eu cresci com esses boatos, né? De que qualquer coisa, o ano 2000 ia chegar. Exatamente. Você ouviu muito aquela história de rasga-mortalha que passava em cima do telhado, contavam muito. Tinha isso também na tua região aí? Tinha, e uma vez eu saí da casa de minha tia, justamente quando ela falava dessas coisas, eu cruzava umas ruas escuras para chegar em casa de noite, e eu via a rasga-mortalha passando em cima da casa de um sujeito lá. Eu fiquei arrepiado, né, assim. Eu não me lembro se aconteceu alguma coisa naquela casa lá, mas parecia que ele estava meio doente, assim. E aí que eu digo, né, o pessoal não brincava de se assustado, não, deixava boa, assim. Essas lendas, Frank, elas também não são vindas de literaturas, de livros antigos, de grandes poetas, de grandes contistas, que às vezes até a gente desconhece, e isso vai passando de geração para geração, como superstições. Você não acha que é isso também? Olha, vai passando de país para país até, sabe? O Câmara Cascudo, que é um pesquisador lá do Rio Grande do Norte, né, falecido já, ele dizia que a gente não tem Yara, essa sereia Yara do índio, né? Aquela sereia que fica na beira do rio. O índio não tinha sereia, né? Ele tinha mãe d'água, que era uma serpente que ficava na beira da água. E essa coisa de sereia foi trazida da Europa, né? Que também já tem da África também tem sereias. E aí, a partir do século XVIII, foi falar em Yara no Brasil, quer dizer, tem 1500, 1600, 1700, né? E aí começa a se falar de Yara. E foi os primeiros registros. E ele fala também, porque até no Maranhão se conta que existe uma procissão dos mortos, que sai à noite, que joga pedra na casa das pessoas. E ele fala em Portugal, já tinha essa procissão dos mortos, né? Então, assim, as pessoas contam como coisas que acontecem e elas acreditam que aquelas coisas acontecem, né? Mas, se você vê os dragões, por exemplo, né? Eu acho que o dragão é uma figura muito bonita, né? Para você fazer tatuagem ou pinturas. Muitas culturas têm dragões. E aí os cientistas foram pesquisar. De onde é que saiu essa coisa dos dragões? Até que eles pensaram, olha, as comunidades foram encontrando esqueletos de dinossauros, de baleias enormes, enfim, de todos os animais pré-históricos, né? E isso aí ensejou a criação desses dragões. E depois os dragões foram considerados demônios, né? Que a própria Igreja Católica figura o diabo como um dragão. E até São Jorge mata um dragão, e até se fala que o dragão é uma tentação, o dragão vai te levar para o inferno, tal, né? Mas as histórias vão se transformando. A Miriam diz que tem medo de assombração até hoje, e a Mariângela pergunta assim, se você acredita na vida após a morte. E aí eu acrescento o seguinte, a morte é um tema que você
trata sempre nos teus escritos, nos teus livros, nesse momento que a gente está vivendo aí, de tanta notícia de mortes, ela te assusta? É preciso contextualizar isso com muita coisa, assim. Eu tive uma educação católica, né? E eu reforcei um pouco isso quando fiquei adulto. Tive que pesquisar algumas viúvas, falar com muitas viúvas. E é muito interessante a sabedoria que as viúvas têm com relação a isso, né? Para começar com pessoas falecidas da família que vão te assombrar. Aí a viúva me falou assim: olha, não tenho medo do meu ex-marido vir, do meu marido vir, porque ele gostava de mim, ele não vai me assombrar, por exemplo. Eu acho que a gente tem que ter as mesmos medos e mesmas seguranças com relação à vida e à morte. Seria muito complicado hoje você ter uma contaminação por Covid, né? Nós, por exemplo, se passamos dos 50, né, temos que nos preparar. Eu aproveitei, por exemplo, a quarentena para revisar livros meus e eu queria que ficassem prontos, né? Posso até falar daqui a pouco sobre como é que está esse processo de criação agora. Claro. Mas eu acho que a gente não deve se amofinar, né? Vamos dizer esse termo mais antigo, né? Se amofinar perante esses medos que todo mundo tem. Como é que você lida, por exemplo, com símbolos considerados que atrai a morte, que atrai o mal? Daqui a pouco eu vou te mostrar dois que eu tenho aqui, que também são lendas, né? Que é passado de geração por geração como símbolos da morte. Como é que você lida com isso? Sabendo que a gente vem de uma criação até de um país majoritariamente católico, né? E muito tradicional nessa questão. Olha, é um país católico, mas é um país que mistura muitas tradições, né? Assim, o católico, muitas vezes, ele vai apelar para outra religião, né? Ele vai dar por um favor, volta, não se filia a nenhuma, anda, né? Eu acho que até por isso que a gente diz assim: eu não estou muito católico hoje. É porque parece que católico ele oscila, né? Às vezes ele está mais católico, às vezes ele está menos católico. E os próprios padres reconhecem isso. Nós temos confiança em tudo, temos fé em tudo, e ao mesmo tempo nós temos medo de tudo. Eu acho que essa miscigenação deixa a gente meio desequilibrado com relação a isso. A gente tem medo de coisas que a gente não deveria ter e não tem de coisas que a gente deveria ter. Você vê, por exemplo, não quero criticar aqui a polícia, tá? Mas existe muita violência na polícia. E a gente anda querendo acreditar, porque a gente quer acreditar que ela vai ser sempre boa e tudo mais. E, às vezes, a gente sabe que pode ser, não só a pessoa pobre, mas a pessoa de classe média também pode ser vitimada em algum momento por algum desatino, né, policial. E outras coisas também. A gente confia muito em estranho, a gente confia muito em quem vende o sagrado, a gente confia muito em qualquer coisa que a gente recebe pelo WhatsApp, né? A gente, às vezes, não confia muito na gente também. Eu acho que o brasileiro tem um pouco de baixa estima, assim. Não sei como é que ele faz tanta festa, mas, assim, eu acho que a gente tem que levantar os valores positivos dessa população, né? Acho que a gente também em crise, nessa situação política. Eu acho que ninguém está satisfeito mesmo, nem de um lado nem do outro. Ninguém acha que está muito acirrado. Eu vou te mostrar aqui minha caneca, ó. Eu tenho uma certa paixão por caveiras. Então isso aqui, ó, é uma caneca, tá? Ó, se vocês estão vendo aí, tá? Você é rock and roll, é esse? Oi? Você é rock and roll? Eu gosto. E tem uma outra coisa aqui também, ó. Esse aqui é o meu telefone. Massa, mas muito bom. Então, quando está desconectado aqui, mas quando ela toca, esses olhos aqui ficam azuis. Entendeu? E o que as pessoas dizem disso aí, seu pessoal, sua família, seus amigos? Que eu sou doido, entendeu? Mas eu já estou acostumado, entendeu? Então, aqui é o meu telefone, ó, o telefone mais lindo do mundo, entendeu? Então, assim, eu tenho essa certa afinidade com essas coisas assim maravilhosas, entendeu? Caveira nada mais é do que, né, a nossa arcada aqui, entendeu? Pois é. E é tudo vida, na verdade, né? Eu estava falando com uma pessoa um dia desses que eu gosto muito do inverno, da chuva, né? Gosto do sol também, então, mas
eu acho que dá para a gente relaxar muito quando chove esse clima invernal e tal. Até porque você sabe, Carlos, que a gente veio do lugar seco. A chuva para a gente é uma benção. Claro, sem Então, assim, dúvida. eu, a sua pergunta sobre essas coisas meterem medo, né? Eu tive que pesquisar cemitérios uma época, né? Aqui no México, Você sabe que o né? cemitério é o local mais seguro do mundo, né? Pois é, e eu tirei muitas fotografias, cemitérios antigos, cemitérios novos, cemitérios lá em Paris, né? O Père Lachaise e tal. E eu vejo uma beleza artística, sabe, fantástica nesses ambientes. Aí, alguns místicos que aparecem em televisão falam, mas cemitério é carregado e tal. As pessoas não morrem nos cemitérios, as pessoas morrem nos hospitais, morrem em Deve- casa, Deveria ser mais carregado o assalto, local onde morre, não onde está onde descansando. morrem, né? Assim, aí existem algumas pesquisas interessantes sobre isso, né? Sobre essas mitologias que o brasileiro tem, né? Mas eu acho que eu tenho um compromisso muito sério com esse tipo de coisa, né? Por exemplo, as fotografias que eu tenho, eu não coloco, não banalizo isso. Eu divido com pesquisadores, existe uma associação de pesquisadores que envolve arquitetos, envolve historiadores, sociólogos, que é uma associação muito ativa, inclusive nesse momento o pessoal está pesquisando muito, e que a gente sabe que é difícil falar desse assunto, né? Mas a gente aprendeu a desmistificar um pouco, porque somente a juventude está muito fragilizada, a gente precisa ter profissionais que entendam isso. Ou me diz uma coisa, Franca, eu vou falar do teu processo criativo, do momento, mas como é que é o teu processo de criação no geral? Como é que se dá? Ela é muito inspirado só nas lendas do Nordeste, mas também no sertão, na vida do sertanejo? Não só o sertão, veja, o sertão é uma cidade, é um local do interior, né, pequeno, são cidades pequenas, e cidades pequenas, eu acho que são a principal tema da minha literatura, porque quando você fala de cidade pequena, você está falando de uma cidade da Bahia, de cidade pequena que pode ser da Rússia, da China, assim, tem as diferenças, mas é aquele microcosmo, né, ali, né? Então, eu vou lançar um livro agora, chama A Ordem Interior do Mundo. Esse livro ganhou o prêmio da Academia Baiana de Letras da Bahia, aliás, no ano passado, né? É um livro só sobre histórias de cidades do interior, né? Então, você tem, por exemplo, uma senhora que ficou viúva e a família do marido toma as terras dela, né? E ela vai viver em outra fazenda pequena, meio assombrada, um casarão assombrado, né? E foi baseado na história real, assim. E ela leva os filhos para esse casarão e tem que sobreviver ali. Uma mulher viúva com a irmã também era frágil naquele momento, né? E aí eu vou contando outras histórias, né? De uma professora, por exemplo, que ela tem a chave da prefeitura. Aí o prefeito, os vereadores desaparecem num acidente, ela se acha prefeita, ela começa a querer governar a cidade, né? Tem um pouco da simbologia do Brasil, né? No Brasil, muitas pessoas querem dominar e, às vezes, não são nem eleitas e tudo mais. E, enfim. E aí ela começa a falar da corrupção que tem na cidade do interior. Porque ela assume como uma prefeita, entre aspas, mas ela começa a ver o jogo político ali e tal, né? Então, falar assim, desvio de um material que era para construir um açude, que aí vai para a mão dos fazendeiros, vai para a mão, né? Falar sobre o roubo de gado, por exemplo, uma história que meu irmão me contou. E um sujeito roubou uma vaca dele, mas para ele ser libertado da prisão, ele teve que gastar o dinheiro da vaca. Então, meu irmão se sentiu justificado por conta disso, assim, certo? O, o, fa Então, o, você vai ouvir histórias, né? Sim. O fato, por exemplo, É verdade que seu pai foi delegado aí da cidade? Isso te inspira Meu avô também? foi delegado. Seu avô foi delegado? Isso te inspira também? Sim, eu estava escrevendo até um romance sobre ele, que eu acho que vai tomar agora, porque já encerrei esses livros que eu estava pendente de revisão, né? E, sabe, a violência é muito comum, assim, em algumas cidades, em alguns locais, né? E a coisa da morte mesmo,
ela é um fato novo, né? É uma coisa que as pessoas comentam. Então, se trabalhar com isso, por exemplo, na minha infância, um homem matou um mendigo, foi uma coisa que gerou um maior celeuma na cidade. A gente ia para as roças colher milho e feijão, e a gente ficava com medo que esse Pacínora aparecesse por lá, né? Então, era coisa assim que marcou nossa. E aí eu escrevi depois uma história sobre esse homem. É como é que ele se embrenha no sertão, como é que ele se recupera, como é que ele pensa, como é que ele as dores, como é que ele vai pensar na vida dele e se redimir do pecado que ele cometeu. Né? Agora, sobre a maneira que eu escrevo, é meio cheio de sugestões, assim. Dia desses eu estava escrevendo a história de Lampião, né? Lampião, ele se achava protegido porque tinha uma senhora que rezava por ele. Essa senhora chegou a falecer e poucos dias depois ele morreu. A proteção se rompeu, né? E o livro que eu estava lendo, que o Lampião ficou muito chocado quando soube que essa mulher tinha morrido, a protetora dele, a mulher que rezava por ele. Aí eu inventei a história de um mensageiro, que é o cara que vai levar notícia para Lampião. E encontra Lampião e dá essa má notícia para ele, que ele fica chocado. E aí eu estava aqui em casa, eu disse, poxa, eu vou descer, vou no mercadinho da rua aqui. Sim. Quando eu desci, tinha um sentado numa cadeira na rua, brincando com a cachorra, alisando a barriga da cachorra, e ela brincando aquela cachorra. Quando eu subi para casa, eu fiquei na história. Ele encontrou o Lampião sentado numa cadeira, brincando com a cachorra. Então, eu aproveito essa imagem que eu vou colhendo também. Você ganha um prêmio aí como autor revelação após os 40 anos de idade. Você é o maior exemplo do que a vida começa aos 40? Tem escritores que pontearam mais com mais idade, né? Talvez seja um desses casos. Né? Existem para cada momento, para cada opção de vida, ser artista plástico, ser atleta, ser o que for, momentos diferenciados. E também, dentro de cada categoria, existem possibilidades diversas, né? Eu estava lendo, dia desses, eu acho que eu te mandei essa história de uma francesa que resolveu conhecer o Tibete depois de 56 anos de idade, né? Alessandra, eu vou lembrar o nome dela. E ela era proibido mulheres entrarem, estrangeiras entrarem nas cidades lá, que eram cidades dos monges. E ela se disfarçou de mendiga, com um rapaz de 14 anos que virou o guia dela por lá. Naquela neve, naquele gelo todo do Tibete, ela chegou, virou uma lama, né, que chama de sacerdotes, né? E foi uma das sacerdotisas lá, bem destacada, uma mulher estrangeira, a primeira mulher estrangeira a viver no Tibete, e escreveu muitos livros. Isso em quando? 1920, por aí. Imagina. Uma mulher sem marido naquela época. É complicado, né? Eu acho que é sempre um ponto que você pode começar, né? Você sempre pode começar com um compromisso, claro. Desses prêmios que você ganhou, citei até alguns no final, qual que você considera assim, mais importante, mais relevante, ou todos são relevantes? Eu acho que sempre tem um que você tem um gostinho, sente um gostinho melhor por ele, não? Olha, o prêmio, todos são relevantes, de fato, né? Claro, claro. E isso que eu vou ganhar, eu acho que, eu espero, sem modéstia, sem falsa modéstia, que todos nós tenhamos essa oportunidade, né? Todos os escritores, que haja mais prêmios para todos os escritores, para a literatura brasileira. Mas o prêmio Sesc é muito importante, porque ele disse para mim, foi o primeiro, né, assim, que me disse que faça mais, produza mais, né? Uma etapa que eu tinha tentado umas 3 vezes ganhar aquele prêmio, né? 2 ou 3 vezes, não me lembro agora, mas me reforçou minha crença no que eu posso fazer. Um divisor de água na tua É um carreira. divisor de água, o Céus e Terra, né? E eu fui obrigado também, por causa desse livro, a reler esse livro, para fazer palestras. E eu fui descobrindo mais coisas que
que são camadas assim, como o livro trata a mulher, né? Como o livro trata as viúvas, como o livro ele fala das crianças, como você disse. E tem outra parte que ele fala do circo chegando na cidade. Porque além de eu frequentar muito o circo quando era criança, eu comecei a ler também sobre o circo de quatro paus. Você se lembra do circo de quatro paus? Você chegou a ver? Cheguei no pai. Eu sou velho também, viu, bicho? Eu sou velho, não é Então, só. conte que é o circo de quatro paus. Não é aqueles que O pessoal não é não aqueles, sabe, o pessoal que não sabe. não é aqueles que armavam, colocavam a lona lá? Não, você coloca quatro estacas, É. né? Chegava um cidadão, colocava quatro estacas, cercava de lona, não tinha cobertura. Sim. Aí, Eu lembro no pai, quadrado. no Paiaial, se não me engano, Cenoura, tinha um cara que era muito famoso, que levava um circo para lá, que chamava Cenoura, era assim, sem lona, entendeu? Quando chovia não tinha espetáculo, por exemplo. Pois é, mas o circo só ficava no dia de feira, pelo menos em Aracide só ficava no dia da feira. Então, eles cercavam um quadrado de lona e tinha um sanfoneiro e duas ou três rombeiras, a gente chamava de rombeira, mulher. Famosa rombeira, os caras. Famosa rombeira. E só entrava homens, né? Eu não me lembro, digamos que o ingresso fosse o que hoje, R$3, R$5, coisa barata assim para o pessoal da roça. E eu queria entrar às vezes por curiosidade, mas era barrado na porta, né? Esse circo de quatro paus ele aparece no outro romance que deve sair agora, né? Da pela editora Reformatório, que é Eu que não amo ninguém, é um nome provisório, porque o homem ele quer uma mulher. O personagem do livro, né? Um dos personagens principais. Então, dizer eu que não amo ninguém, até eu quero alguém e tal. E ele tem essa história do circo de quatro paus, tem outras histórias da vida do interior, né? Você citando essa frase aí, eu que não amo ninguém, não sei se tem alguma coisa a ver, acredito que não, mas você me lembrou de uma versão que Engenheiros do Havaí fez, e a Ramalho também gravou essa música, a música de Bob Dylan, que ficou Negro Amor, entendeu? E tem uma frasezinha assim meio parecida com. Não sei se você já ouviu a versão do Engenheiros do Havaí, mas tem uma versão assim, uma frase assim. Negro Amor, eu conheço aquela, e não tem mais nada no Negro Amor, é essa música? Ah, não, é essa, verdade. Eu estou trocando as boas, essa mesmo. A Cardel Santana diz: fale do peixe no espelho, Franco. Existe uma lenda, que inclusive é oriental, né? De que se você olhar para o espelho, você vai encontrar um peixe lá dentro. Né? O meu Céus e Terra ia se chamar Peixe no Espelho, porque o menino brinca com o espelho o tempo todo, né? E, inclusive, tentando ver o peixe que está dentro do espelho. Eu, quando era criança, também fazia isso, né? E eu andava pela casa com o espelho na mão, virado para o teto. Então, eu imaginava que pisava no teto, então que eu pisava no céu, né? E é uma das lendas que vão passando de país a país dessas formas assim, né? Darlan Zurk, conhece Darlan Zurk? Sim, nós estivemos lá na feira do Paiaiá, feira literária do ano passado, com o Geraldo. E você sabe que o sonho dele é ser do Paiaiá, entendeu? Mas eu jamais concederei isso a ele, né? Ele diz o seguinte: boa noite, senhores, excelente programa hoje. Franklin, é possível alavancar a carreira sem prêmios literários? Sim, existem alguns recursos, né, que as pessoas estão lançando mão aí. A internet, eu acho interessante também se você puder colaborar com iniciativas de divulgação, como jornais de internet, jornais físicos também, revistas. Existem colegas que estão em eventos, né? Pessoas têm mais, são mais expansivas e vão para... Hoje está difícil, né, com essa pandemia, mas eventos literários, feiras, né, e articulação. Eu acho que é meio complicado, porque o escritor geralmente é introspectivo, ou era introspectivo, né? Mas existem esses canais governamentais e tudo isso que eu estou falando aqui está perdendo um pouco de espaço por falta de políticas culturais, né? Eu soube hoje que existe um projeto do Congresso, eu espero que seja aprovado aí, de dar assistência aos artistas nesse momento, Sim. porque está muito complicado nesse momento, né?
principalmente para quem faz shows, para quem é produtor da área musical, que exige grupos, né, público agregado, né, Sim. público. Então, precisamos de uma política mais ainda nesse momento E para isso. quais são os maiores desafios do escritor num país onde tem por cultura ou falta de cultura não ler muito e tem também por falta de cultura o não incentivo a políticas culturais, a incentivo à leitura? Quais são os principais desafios? Olha, tudo é desafiante, desde o momento que você escreve até você publicar, você lidar com as editoras, se você não saber muito, não souber muito como lidar com isso, né? Às vezes você pode mandar um livro para a editora, ela fazer um livro, seu texto ser bom, por exemplo, e o livro sair mal feito, sair com a capa ruim, sair. Eu falo isso porque eu trabalhei com gráfica, então eu tenho um pouco de entendimento nessa área, né? Não sou designer, mas você pode não ter um bom trabalho de edição, de revisão, né? Eu peguei um livro agora, pra você ter uma ideia, deve ter no mínimo 70 anos, é um livro bem velho. A largura do texto é bem fininha, assim, você tem uma margem grande desse lado. Isso é ótimo, sabe? Porque você lê um texto que começa aqui, vai até... Você cansa a sua vista. Então você tem que ter o planejamento como é que você vai fazer o livro, né? Isso é uma mancha gráfica, isso. A diagramação, né? Como é que você organiza o texto na página. Então, assim, como é que você vai pegar no mercado estrangeiro, por exemplo? Antes havia política de tradução, né? A Biblioteca Nacional, o Ministério da Cultura traduzia ali de brasileiro para o estrangeiro e conseguia um certo cultura. Agora está mais difícil. O interessante para a literatura é que ela não perece, sim. Uhum. Eu posso escrever e tentar e manter aquilo escrito e atual por muito tempo e lançar depois, entendeu? E continuar tentando, né? Inclusive a literatura ela pode até, e não é o caso, não é o que eu quero, mas ela pode até ser feita com um autor falecido, né? Claro. Há algum ideal assim há algum ideal de escrita que você persegue ou você já alcançou a sua? Eu acho que eu alcancei uma temática, né? Eu quero entender um pouco, eu quero, por mais que eu tentei já fugir disso, da religião, do misticismo, né? Eu acho que quando a gente entende isso, por que as pessoas pensam tanto em assombração, em feitiço e tudo mais, oculto, né? Quanto mais a gente explica as pessoas, a gente explica as pessoas pelas superstições dela. Sabe com que eu aprendi isso? Com Raul Seixas. Ah, Raul Seixas, com Zé Ramalho. fiquei curioso, fale mais. Porque eles sempre mexeram um pouco com o místico, né? Com o lado místico, com a coisa do sonho, do surreal, né? Então, assim, imagina você, no Brasil, que era uma sociedade rural praticamente, você queria fazer rock and roll naquela época, né? E você diz assim, eu vou fazer um rock and roll que seja popular, que as pessoas vão comprar, que as pessoas vão gostar. Então, eu vou falar de quê? De coisas que as pessoas falam. É isso que eu quero. Eu tenho um sobrinho que ele gosta muito dos Beatles, né? Ele falou assim, ele é músico. Ele disse, eu queria fazer uma música como a dos Beatles, simples e boa, ou boa e simples. Então, assim, eu quero fazer uma coisa que as pessoas possam consumir. Não necessariamente eu vou fazer uma coisa rasa ou pobre, né, chulé, tal, mas assim, eu quero... eu vou te contar uma historinha. Eu estava no ônibus, indo para o interior. E o ônibus estava escuro, né? Tem uma música do Folha, você conhece uma banda chamada Folha? Claro, isso. There was a place where I lived, and a girl so young and fair. E ele, cara, fala assim que ele foi preso por ter assassinado a esposa dele. É by mistake o nome da música. Ele estava escrevendo a história, assim, não, vou pegar esse cara, vou explicar a história dele, um caso, né, não é justificando ele, mas um cara que sofreu por isso e tudo mais. Aí que cheguei no ônibus, não tinha como escrever, eu comecei a editar no celular. Porque o sujeito fez isso. Aí parei. Aí uma pessoa que vinha atrás
na poltrona de trás, perguntou, e aí, como é que termina a história? Aí eu falei assim, eu não termino, eu estou compondo a história aqui ainda. Aí ele falou, mas está muito bom, eu gosto disso, eu gosto de escrever também. Então, assim, é uma história desse sujeito, esse passou por essa situação da esposa, de um homem que tenta ser bom, apesar de ter cometido erro, entendeu? E as pessoas não querem que ele seja bom, querem que ele seja bom, eles querem que ele continue, continue duvidando dele, né? Mas a quem eu mostrei isso, a quem eu mostrei essa história, as pessoas gostaram muito, né? Eu fico muito feliz de provocar um sentimento nas pessoas. Eu acho que é a maior gratificação da gente. O que Josué Monteiro te provoca? Olha, Josué Monteiro, lá do nosso querido Maranhão, é um professor, vai ser sempre professor, de como escrever bem, de como terminar um capítulo, sempre jogando você para o outro, né? Ele vai contando o capítulo, quando chega no final do capítulo, ele te faz uma surpresa, que aí você tem que começar o próximo capítulo, né? Isso é um engate, né, que vai te dando vontade de permanecer naquele livro. Noite sobre Alcântara, que é um livro dele, que é fantástico. Assim, né? E ele viajou por diversos meandros aí literários, né? Dizem que ele tem muita influência da literatura francesa, né? Principalmente Tambores do Maranhão, né? Enfim, mas é de uma... Eu acho que seria meu padrinho, por assim dizer. Né? Josué Monteiro ou Graciliano Ramos? Olha, se eu pedisse para Graciliano ser meu padrinho, eu acho que ele não ia querer muito, não, porque ele é mal namorado. Então, assim, eu me lembro de ter lido Vidas Secas numa dessas situações de pouca energia elétrica, sabe? E às vezes ter apelado para a vela para ler, porque andava lá em casa, meu pai obrigava meus irmãos mais velhos a ler Os Sertões, de Euclides da Cunha. Difícil de ler pra caramba. Difícil, eu vim ler agora, tem uns 2 anos, né? Eu ia participar de um debate, tudo mais, tá? Mas aí eu fiz a opção de ler Vidas Secas, né? E estava lá dando bobeira lá em casa. E como eu falo para todo mundo que já dei de presente, né? Para meus sobrinhos e tal. Falei, olha, é um livro que marcou porque ele é simples de ser lido. É simples, é limpo. Lê muito, né? Exatamente. E é fantástico por isso. Isso, exatamente. Dan Victor Cine diz: Céu e Terra é maravilhoso. Já estou indo para a minha segunda leitura. Luca Carvalho diz aqui: Cacá, manda 1000 corações. Miriam diz: narração da morte de Galego consegue ser chocante de forma sutil, extraordinário. Quem mais está aqui? Tonho do Paiaiá, conhece Tonho do Paiaiá? Tonho do Paiaiá, sim. Ele diz: boa noite. É poeta também. Esse é grande, esse é grande. Ele tem textos escritos que daria para publicar aí umas 15 obras, entendeu? Ele fica guardando lá. Fica guardando. Ele diz o seguinte: boa noite, Franklin. Você pegou prenda às rumbeiras que jogavam o lenço no ombro dos homens, a cata de dinheiro? Como eu falei, não consegui entrar, né? Não consegui entrar no circo de paus, que eu acho que até que entrou em extinção, né? Conta essa história direito, rapaz, entendeu? Eu tinha 12 anos, eu tinha 8 anos ou 7. Deixa eu ver o que tem mais aqui, quem está aqui. Pessoal, Yuri dizendo: Céu de Terra é maravilhoso. Tom Zé de Irará ama os sertões. Tom Zé mora aqui na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Você falou no início aí sobre processos criativos. O que é que você tem feito? O que é que você tem criado? O que é que esse momento tem te instigado? Pois é, eu estava lendo um livro que é sobre a Inquisição no Brasil, né? A Laura de Melo Souza é uma historiadora, e ela fala que os padres que iam fazer Inquisição aqui, que iam perseguir feiticeiros e tudo mais, achavam que tudo era satanismo, né?
que a religião dos índios era satanismo, que a religião dos negros era satanismo e tal. Mas eles cometiam um erro tremendo, que eles queriam comparar essas religiões daqui com aquele paganismo da Europa, que não tem nada a ver. Que não tem bruxa, que não tem sabá, não tem aquele demonismo, aquele satanismo que tem lá. Né? Mas foi nesse livro que eu percebi que padres percebiam quem usava patuá. Patuá é outra coisa que do nosso tempo, né? Eu encontrei um patuá dia desses em Araci. Né? E aí, além disso, esse livro fala sobre feitiço para conquistar pessoas, né? Amarração, um encantamento, tal. Tinha umas orações para conquistar uma pessoa, tá? Até hoje na internet você vai ver isso. E aí eu comecei a escrever uma história de uma mulher mais velha, um rapaz mais novo, né? E que a história toda tem a suspeita. Será que ela fez feitiço para prender o homem? Né? E aí é o convívio de... Ele passa a viver com ela justamente nessa época de quarentena. Né? Escreveu uma história sobre quarentena, então vou ler essa história. Ora, eles se conhecem há uns 6 meses, e no começo da quarentena passam a morar juntos. E começam a dividir os sonhos. Ele sonha o que ela está sonhando, e aí ela sonha o que ele está sonhando. É uma coisa até que eu digo assim, dormir junto é uma coisa muito íntima. Dormir junto é uma coisa mais íntima do que namorar, do que ter relação sexual, porque você vai ter um momento de dormir, de acordar, até de estranhar aquela pessoa que está ressonando do seu lado, roncando do seu lado, ou te empurra. Então, assim, uma parte da convivência muito, muito complicada, né? Assim. Você acha que, por exemplo, a espiritualidade brasileira, por si só, é muito indefinida? Você acha que ela é também confusa e indefinida e por si só confusa? Você acha que ela também é cheia de culpas? Tem muita discussão, muito pano para manga embaixo disso aí, né? Tem assim, olha, nós temos na crença popular, na religiosidade popular, os milagreiros. O que são milagreiros? São pessoas que não são santas oficiais, mas que são cultuadas, né? Eu fui em alguns lugares, por exemplo, em Belém, tem uma lenda chamada Moça do Táxi. Não sei se você já conhece essa lenda. Não, não. O taxista ele passa em frente ao cemitério e a moça pede para dar uma volta na cidade. Ele vai dar uma volta na cidade e ela para naquela casa. Meu pai vai te pagar. Ela entra, demora, o taxista entra, pede o dinheiro. O pai fala, não, minha filha morreu há tantos anos. E aí mostra uma fotografia daquela moça que pegou o táxi. É uma lenda, né? Chega arrepia, né? Contar isso. Mas é uma coisa que se conta em Belém do Pará. É uma coisa que existem devotos dessa moça. Você sabia que existem devotos do caboclo que desfila aqui no 2 de julho? A partir do momento que eu já ouvi falar que tem na Argentina uma igreja maradoniana, La Mano de Dios, em homenagem a Maradona, então tem devotos também. E tem devotos do Che Guevara também. Sim. Eu não lembro se na Panamá, assim, mas que acham que ele faz milagre. E, na verdade, muitas pessoas, principalmente quando vê a criança que teve um falecimento precoce, né, morrer criança, uma pessoa que teve um falecimento trágico, ou heróico, né, ou uma cigana, tal, as pessoas começam a pedir para aqueles santos não oficiais coisas que não pediriam para os santos, Santo Antônio. Para Santo Antônio você pede coisas santas, assim, saúde, paz, prosperidade. Para essas pessoas você pede para ter um namoro, por exemplo. Né? Coisas mais leves. Coisas mais complicadas, que não são... assim, tipo, eu quero dinheiro mesmo. Então, assim, até mães desesperadas mesmo, que estão com filho doente, vão lá no túmulo do menino, que é considerado sagrado, pede, consegue, alcança a graça e colocam placas lá. Né? Existe um antropólogo Oscar Calaves Traz, e ele disse que nós agimos meio macumbeiro de malandro da religião. Entendeu? Então, assim, eu vou te falar uma frase aqui que eu não quero ofender religião nenhuma, assim, mas as pessoas dizem, olha,
vai, então, vai no Pai de Santo, ou então vai na Universal. Assim, sabe? Você faz uma mistura para tirar o que for necessário. Assim. Não estou condenando também, né? Mas acontece que parece que isso gera realmente instabilidade, insegurança, porque as pessoas estão sempre cheias de nós, né? Eu conheci uma senhora, por exemplo, que ela não tinha coragem de lidar com os vizinhos, porque ela sempre achava que tinha alguém colocando olho na vida dela, olho grande, porque afinal de contas ela tinha subido um pouco de vida e ela não queria, não, sabe? Ela colocou a paranoia nisso aí. Sabe? Você é um cara religiosamente resolvido? Olha, eu escrevi um dia desse um artigo que, por uma questão de fé, eu tento me manter um pouco afastado de religião. E assim, fica parecendo que eu não tenho fé, mas é justamente o contrário. Eu acho que eu acho que a religião me ajudou a chegar a determinados pontos. Pode ser importante, pode ser interessante, mas eu prefiro administrar um pouco sozinho ou com algumas pessoas mais próximas essa coisa da religião. Assim, eu sou muito cioso do que podem me dizer, ou do que podem querer influenciar, de quanto eu tenho que colaborar, do que eu tenho que fazer, de quanto dinheiro eu tenho que dar, de quantas vezes eu tenho que comparecer, de quantas vezes eu tenho que dar provas de minha fé para a religião, entendeu? Eu acho que a religião pode ser uma coisa muito estranha e muito perigosa também. A Miriam te pergunta, o Cemitério Secular dos Anjos de Araci já inspirou algum conto ou algum outro gênero literário seu, Franklin? Não, cheguei a falar desse cemitério porque eu conheci o Cordeiro de lá, né? Assim, eu estava entrevistando. E era um sujeito até... Ele morreu no dia 2 de novembro, 2 de finados. E ele tinha uns parceiros de farra, né? Ele fazia alguma farra. E eu cheguei a citar isso em um conto que eu falo de umas histórias de Araci, né? E como acontece, que as pessoas chegam para mim e falam, olha, tem uma viúva que ficou viúva 3 vezes, né? Então a pessoa começa a suspeitar que essa mulher tem uma coisa com ela, assim, então, né? De um carro de velório, de funerária, que atropelou um sujeito e tudo mais. Enfim, coisas que eu vou pegando por aí. O que é que a gente pode esperar aí de novo aí do escritor Franklin Carvalho? Bom, eu estou com 2 livros de contos prontos, né? Esse é A Ordem Interior, que deve sair esse ano. Eu espero que saia esse ano. Porque eu comecei com a Academia de Letras. Depois da pandemia, nós ficamos em choque. As gráficas ficaram paradas, né? E aí disse, olha, vamos botar o livro para frente, vamos mandar esse material pela internet para a edição, para fazer a capa, para fazer a revisão e tal, porque a gente vai se mantendo vivo, né? A gente se mantém ativo. Né? Isso vai ser bom para a gente, vai ser bom para a editora, né? Tinha um recurso para pagar a editora, então para pagar, agora vamos abrir essas portas e continuar fazendo. Né? Inclusive, eu queria pedir aqui aos ouvintes que, na medida do possível, comprem livros nesse período, né? Entrem nos sites das editoras, nas editoras pequenas. Compre livros médias, sempre, né? Tá bom, né? Livros sempre, né? Entre nas lojas, né, de livros tal, e prestigiem. Então, esse livro já está a caminho, A Ordem Interior do Mundo. Né? Existe outro que eu ainda vou dar um destino a ele, tem um romance que também deve estar, que é pela Reformatório, que é Eu Que Não Amo Ninguém, que está com a capa belíssima. Né? Foi até um rapaz aqui de design aqui de Salvador que fez, porque eu quis fazer a capa do livro, né? Que é um livro de comédia, na verdade. Sim. Esse é um livro sobre amor, sobre cartas de amor. Né? Eu Que Não Amo Ninguém é um livro sobre cartas de amor. Né? Até que diz assim, olha, eu que não amo ninguém da maneira tradicional, mas eu amo de outra maneira. Né? Assim, até que o homem ele aprende a amar. Né? Aí consegue, eu não vou nem contar essa história, mas ele consegue uma solução. Tem esses ali, romance e livro de contos. E eu continuo escrevendo. Teus livros estão todos disponíveis nas
plataformas digitais da vida para quem quiser adquirir? Espera aí que congelou aqui a net dele. Vamos lá. Aê. Você ouviu o que eu te perguntei? Sim. O Céus e Terra está bem disponível, né? Pra você comprar online. Os livros anteriores, não. Eu preciso até relançar esses livros. Eu quero fazer isso com esse material que vai sair agora. Porque montar um site, montar uma estrutura para vender esses livros e divulgar. Por que você não tem ainda, cara, isso? Porque talvez por questão de tempo também, de organização, eu acho que eu posso me associar com outras pessoas para fazer isso, né? Mas é sempre interessante lidar com o público, porque é mais um convite para a gente fazer, né? Para a gente dar um passo nesse sentido. Mas eu gosto dos meus primeiros livros também, né? E eu vou disponibilizá-los. Cara, obrigado, prazer te conhecer, mesmo que por enquanto seja virtualmente. Obrigado pela disponibilidade de ter batido esse tempo, reservar esse tempo para a gente bater esse papo. Sinto-me honrado em conversar contigo. Carlos Silvio, eu agradeço e parabenizo aí pelo trabalho que você faz, né? Pelo trabalho geral, também pelo todo o pessoal do Paiaiá, que é uma família maravilhosa, muito culta, muito produtiva. E, enfim, eu quero dizer que minha intenção sempre, escrevendo, é sensibilizar e ver o que as pessoas vão mexer na vida delas com isso, né? Eu estou ouvindo o que as pessoas falam e estou levando essas pessoas para a literatura. As pessoas da rua, as pessoas que, até que a antropologia pesquisa, tal, né? As viúvas, as velhinhas, o pessoal da feira, né? Eu acho que é essa cor que eu quero dar, né, para a literatura, hein? Obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Obrigado. Estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado a todos também aí que participaram, que acompanharam até agora aí. Valeu, gente. Amanhã eu volto aqui com uma escritora também. Esqueci o nome aqui, mas eu anuncio já já. Um abraço, até mais. Um abraço, boa noite.